então, irmãos, para a palavra de Deus. Convido-os à leitura do livro de João de novo, agora no capítulo 20. João, capítulo número 20. Quem já achou, diga eu achei, pastor. Versos 19 até 29. Querem ler ou quer que eu leia? Quem quer ler aí, diga eu quero. Quem quer ler aí? Então vamos lá, de 19 a 29, sem pressa, sem atropelar. Vamos lá, 1, 2, 3. Amém. Amém? Podemos assentar, irmãos. Diga culto de doutrina. Culto de doutrina? Olha para o vizinho aí e diga, vamos pensar, irmão. Diga aí, pensar não é pecado. Diga, pecado é não pensar. O amor de Deus é desenvolvido a partir do perdão de Deus. O perdão de Deus, portanto, é a razão de nós todos ainda não sermos extintos, destruídos. Aliás, o livro das Lamentações diz que a misericórdia do Senhor, ou as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos destruídos.
Então, o amor de Deus faz que Deus deseje andar com a gente. O amor dele faz que ele tenha vontade de andar com a gente. Mas não dá para andar dois juntos se não estiverem de acordo. Portanto, se ele não perdoar a gente, não vai dar certo. Então, pelo desejo que ele tem de andar com a gente, ele nos perdoa. Logo, o perdão se torna a base do seu amor. Se Deus não perdoasse a gente, ele não ia andar com a gente. O amor de Deus possibilita que ele caminhe com a gente. E esse amor de Deus, que possibilita ele andar com a gente, só se torna possível porque ele perdoa a gente. E mais, o amor de Deus busca um relacionamento conosco. Mas é o perdão de Deus que torna esse relacionamento possível. Porque sem perdoar, não haveria um relacionamento de Deus com a gente. Então, nós podemos estar aqui hoje, porque Deus nos perdoou. Diga, eu estou aqui hoje porque Deus me perdoou. Tem coragem? Não, diga aí. O Salmo número 78, vai lá, Salmo 78, verso 38. Veja, Salmo 78, verso 38. Será que tem alguém lá cuidando da Bíblia? Ou a turma está dormindo lá? Alguém veja lá para mim. Salmo 78, verso 38. Acho que o negócio está difícil lá hoje. Isso. Mas ele que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles a sua cólera e não deixou despertar a sua ira. Deus é misericordioso e ele perdoou. Esse texto do Salmo 78 fala das ações de Deus e da ingratidão do povo de Israel no caminho que vai do Egito até Canaã. Então veja, a mensagem do Evangelho é a mensagem de que Deus oferece perdão a todos os pecadores. E Ele oferece perdão a todos os pecadores por todas as ofensas que os pecadores lhe tenham feito. Esta é a mensagem do Evangelho. Gente que machucou o coração de Deus são então convidadas a aceitar o perdão de Deus. Tem um hino na harpa. Cadê a irmã Anísia? Lá, ela conhece. O hino da harpa diz assim: se tu cansado já estás de pecar, aceita o perdão de Jesus. Se vida nova deseja obter, aceita o perdão de Jesus. Venha Jesus pecador, por ti morreu lá na cruz. É tempo, vem sem temor, aceita o perdão de Jesus. Deus nos perdoa e a mensagem do Evangelho é: Deus oferece perdão. E tudo que Ele pede em contrapartida a este oferecimento de perdão é um coração verdadeiramente
arrependido. Livro de Atos, vai lá no livro de Atos, capítulo número 3, verso número 19. Essa mensagem foi pregada por Pedro, logo depois que aquele coxo na entrada formosa lá do templo foi curado. Aconteceu lá um movimento e Pedro foi pregar. E na pregação de Pedro, ele disse, que está no verso 19, ele diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Para quê? Para quê, gente? Para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, o papel da igreja é, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, oferecer o perdão de Deus a todas as pessoas. Este é o papel. Então esta é a razão porque estamos reunidos juntos. Esta é a razão porque foi traduzida a Bíblia. Esta é a razão porque os missionários são enviados. Esta é a razão porque se constrói um templo. Esta é a razão de estarmos aqui, para oferecer a todos aqueles que queiram o perdão de Deus, que foi demonstrado lá na cruz em Jesus Cristo. Então, Deus deseja que todo mundo saiba que Ele, Deus, é um Deus perdoador. Livro de Atos, capítulo 17, acho que você vai ter que ler em casa, versos 24 para frente, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Verso 25: nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. 26, vou ler na minha que lá está muito devagar. Tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu testemunho a todos, ressuscitando-o dos mortos. Então veja, a mensagem do Evangelho tem início com o anúncio do perdão de Deus. Diga, a mensagem do Evangelho tem início com o anúncio do perdão de Deus. E a igreja existe para propagar esta mensagem, que Deus oferece perdão aos pecadores, um perdão gratuito, um perdão gracioso, um perdão eficaz. E é por isso que todos os crentes cheios do Espírito Santo têm alegria em servir nas mais variadas áreas, para possibilitar que a igreja avance anunciando o perdão de Deus a todos aqueles que se arrependem. Está claro aí, gente? Bom, se o início da mensagem é o oferecimento do perdão gratuito de Deus, isso implica dizer que é proibido um crente deixar de perdoar. Entenderam bem?
Se o início da mensagem é o anúncio do perdão de Deus, isso implica dizer que quem está em Cristo deve perdoar como Cristo. Está claro aí? Pergunta aí, pastor, isso é fácil? Não, por isso que é mandamento. Então vamos lá. Tudo na vida que você achar que é fácil, chama de porta larga. Tudo que na vida você achar difícil, chama de porta estreita. Mas saiba que porta larga vai para um lugar e porta estreita vai para outro lugar. Você escolhe onde você quer ir. Se eu puder te aconselhar, a estreita tem o melhor resultado. Tá certo? Tá claro aí, gente? Muito bem. Efésios 4:32 diz assim: antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede bondosos e sede compassivos, perdoando como Deus perdoou em Cristo. Perfeito? Bom, perdoar, como disse, não é fácil. E por vezes é um assunto que incomoda, especialmente aqueles que têm dificuldade de, aspas, liberar perdão. Entenderam? Mas é um exercício necessário para que a sua vida seja livre de verdade. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 7. O capítulo 2 do livro de Coríntios, da segunda carta, mostra um sujeito que falava mal de Paulo. Você já conheceu alguma pessoa que fala mal de você? Sim ou não? E na igreja, conheceu alguém na igreja que fala mal de você? Pois é, o Paulo era o pastor e tinha um sujeito que falava mal dele. E o negócio não era bom lá, era esquisito. E a segunda carta aos Coríntios foi escrita exatamente para tratar deste assunto, desse sujeito lá. Capítulo 2, a partir do verso 7, para a gente ganhar tempo, você vai encontrar o seguinte: de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Então o Paulo sabe de um sujeito que fala mal dele, e aí escreve uma cartinha para a igreja onde esse sujeito congrega, dizendo para todos os crentes perdoar aquele sujeito que fala mal dele, para que aquele sujeito que fala mal dele não se perca, não seja consumido por uma tristeza intensa, demasiada. Então, por mais que o sujeito fale mal dele, ele ainda está interessado na alma do homem. Entenderam bem? E ele diz que tem que perdoar o sujeito para aquele sujeito não se perder. Verso 8: pelo que vos rogo que confirmeis para com ele, esse sujeito que fala mal, o vosso amor. Verso 9: e para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se vocês são obedientes em tudo. Lembra que eu falei que é mandamento, perdoar é mandamento, e está dizendo, vou ver se vocês são obedientes. Verso 10: a quem vocês perdoarem alguma coisa, eu também perdoo, porque o que eu também perdoei, se é que eu perdoei por amor de vocês na presença de Cristo, para que nós não sejamos então perdoar para não ser vencido por Satanás, é isso que está escrito? Verso 11: por quê? Porque a gente não ignora os ardis, a astúcia, a engenharia do Satanás. O que ele deseja? Botar um contra o outro para virar um balaio de gato. E aí, se você não perdoa, o trem fica ruim, e aí perde-se uma alma. Então ele diz: perdoa. Quando a pessoa não merece, pede perdão. Mas quando a pessoa
errou, algum equívoco, ela pede desculpas, que seja isenta da culpa. É diferente. Entenderam? Então veja, nós recebemos um perdão como um presente de Deus que a gente não merecia. E é assim que a gente deve repassar ao outro. A gente não pode esperar que o outro mereça para perdoar. Entenderam bem, sim ou não? Pergunta aí, isso é fácil, pastor? Não. Caminho largo vai para um lado, caminho difícil vai para o outro. O que é fácil é caminho largo, o que é difícil, caminho estreito. Você escolhe para onde quer ir. Simples assim. Tá certo? O perdão não pode ser tributado. Se a gente recebe o perdão gratuito, a gente não pode colocar imposto. Eu perdoo se você fizer, eu perdoo se você. Quando a gente condiciona o perdão, a gente está colocando tributo. E o perdão não pode ser tributável. Ele tem que ser oferecido como Cristo, como Deus nos perdoou em Cristo. Entenderam bem, sim ou não? Então, se o perdão tem tributo, ele não é eficiente. Colossenses, vai lá, capítulo 3, verso 15. Capítulo 3, verso 13. Colossenses 3,13. Vou ler na minha mesmo. Suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Então diga, suportar e perdoar. Tem gente que é difícil suportar, não tem? Ou não? Vou contar a história para vocês, irmãos. Deixa eu ver se eu posso falar isso. Posso. Gente, eu fiquei feliz quando inventaram esse negócio aqui. Vocês não fazem ideia. Está rindo de quê? Porque pastor sofre, gente. Tem gente que vem conversar com a gente, mas tem dificuldade com alguns cuidados. Irmão do céu. Mas aí inventaram esse negócio, isso ajudou demais da conta. Pense. Eu estou pensando em toda vez terminar o culto ficar com isso aqui, que ajuda, que é uma bênção isso. Diga, a gente tem que suportar, né? Suportar e perdoar. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo perdoou, faz também. Verso 14. E sobre tudo isto, revistam-se de amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fossem chamados em um corpo, domine em vossos corações e sejam pessoas agradecidas. Na cruz, Jesus ofereceu o perdão. Não tinha ágio, não tinha pedágio, não tinha tributo, não tinha condição. Ele simplesmente ofereceu perdão. A gente não pode cobrar um presente. Diga, não se pode cobrar um presente. Tem gente que é esquisito, né? Dá um presente e depois fala, sabe quanto eu paguei do seu presente? É esquisito, né? Então diga, perdoar não é relevar. É humilhante a gente saber que é um pecador. Por isso então o perdão é oferecido juntamente com o conforto espiritual. Quando o pecado contra Deus se traduz num erro contra uma outra pessoa, é preciso que haja perdão, para que
exista a continuidade dos relacionamentos. Numa casa onde não há perdão, Satanás reina. Entendem? Então, quando Deus nos perdoou, Ele ofereceu uma nova caminhada. Ele nos considerou, quando Deus nos perdoou, Ele nos considerou uma nova criatura. E então isto possibilitou que Ele andasse com a gente. Então a eficácia do perdão requer conforto. E isto abre um caminho para novas oportunidades. Uma vez perguntaram para Jesus assim: quantas vezes eu devo perdoar esse irmão aí, ou essa pessoa, ou alguma pessoa? 7 vezes? Ele falou: não. Perdoa, vai perdoando. Ele dá lá um número, 70 vezes 7. Isso não é um número fechado, vai perdoando. Porque se você perdoar, é mais fácil de viver. Diga, perdoar é mais fácil de viver. Então, segunda coisa, o amor gera perdão e precisa de confirmação. Por isso que Paulo diz: confirme o seu amor para com ele. 2 Coríntios capítulo 7. Confirma o amor, o capítulo 2, verso 7. Confirma o amor de vocês por ele. Faz ele saber que ele está perdoado. Uma vez, uma pessoa falou comigo: pastor, o senhor me perdoa? Perdoa, está tudo perdoado, tudo certinho. Passaram-se uns 4 ou 5 anos, a pessoa veio aqui de novo: pastor, eu preciso que o senhor me perdoe. Falei: meu filho, mas eu já perdoei. Já está tudo perdoado. No meu coração não tem espaço para guardar mágoa de ninguém não. Está tudo perdoado, está tudo certo. Aí ele falou: ufa, mas você já devia saber disso há 5 anos atrás, meu filho. Abracei ele e saiu daqui feliz da vida. Então, quando a pessoa é convencida pelo Espírito Santo e se converte a Cristo, a primeira coisa que esta pessoa sente é nojo da vida velha. Quando uma pessoa se converte, mas fica o tempo todo lembrando como era, não se converteu ainda. A primeira coisa que a pessoa sente depois da conversão é nojo das porcariadas que faziam no passado. Nojo. Ele não quer mais nem pensar naquilo, até a roupa com cheiro do pecado, ele não quer mais saber daquilo. Não é assim? Porque ele se converteu, ele é outra pessoa. Ele vê um copo de cachaça, ele não quer ficar perto, né? Ele quer distância do pecado. Não é assim? E se alguma pessoa precisa ser salvo, ele só precisa ser salvo porque estava perdido. Está certo? E se estava perdido porque era pecador. E se era pecador, é porque fazia um monte de coisa feia, ruim, coisas que machucam Jesus. Então, quando se converte, sente nojo disso. Então, este é o caminho da humilhação. O amor precisa, então, que a pessoa perdoada se sinta perdoada e amada, e se saiba perdoada e amada, para que esta pessoa não seja consumida pela tristeza de ter feito tanta bobagem. E se ela não se sentir perdoada e amada, ela fica com aquele negócio remoendo, maltratando, acusando. Vira um torturador. Mas Jesus nos libertou. Levanta a mão aí e diga: Jesus me libertou completamente. Inclusive da culpa do pecado. Diga. Não, fala forte: Jesus me libertou completamente.
inclusive da culpa do pecado. Entende? Então, deixar de perdoar é dar vantagem para o Satanás, então. Quando a gente declara o perdão, isto se torna o primeiro degrau da graça de Deus na vida daquela pessoa perdoada. Porque isto vem trazendo conforto, consolo, a confirmação do amor. Vamos lá, primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 2. Para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias, e acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento e dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Tem gente que acha estranho a gente não participar de um monte de porcaria que fazem. Ah, como é que pode? Esse aí não quer participar com a gente, parece que ele é separado da gente, porque tem coisa que faz que não é para a gente, uai. Tem coisa que não é para nós. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sejam sóbrios e vigiem em oração, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros. Por quê? Porque o amor cobrirá a multidão de pecado. Amor cobre a multidão de pecado. Então é preciso perdoar na presença de Cristo para que Satanás não atrapalhe mais. A gente não é ignorante da engenharia do inimigo. O ardil de Satanás é ficar arrumando confusão entre os irmãos. Aliás, aquele que planta discórdia entre irmãos, a Bíblia chama de diabo. Então, o texto inaugural de hoje, que a gente leu em João capítulo 20, apresenta Jesus se encontrando com os discípulos. Eu quero ver se em 30 minutos a gente resolve isso. Vamos lá, volta lá, João capítulo 20, verso 19. Diga aí, era o primeiro domingo depois da crucificação. Então diga, primeiro domingo depois da crucificação. Então Jesus foi crucificado, 3 dias depois, ele está ali, e é neste dia que ele encontra os discípulos. Leiam lá. As portas estão fechadas, com medo dos judeus, e Jesus chegou lá e disse: paz seja convosco. Verso 20. Quando ele disse isso, o que Jesus fez? O que Jesus fez, gente? Mostrou as mãos e mostrou o lado. Então os discípulos ficaram alegres. Verso 21. Então Jesus disse outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Quando ele disse isso, o que ele fez? Assoprou sobre eles o Espírito Santo. Disse: recebei o Espírito Santo. Verso 23. As pessoas que vocês perdoarem, os pecados serão perdoados. E as pessoas que vocês retiverem o perdão será retido. É muita responsabilidade, hein? Verso 24. Leia. Olha para alguém e diga: tem gente que perde coisa boa porque falta. Diga, gente. O Tomé viu as mãos furadas de Jesus? Tomé viu o lado de Jesus machucado?
O Tomé viu Jesus soprando, dizendo: recebeu o Espírito Santo. O Tomé ouviu Jesus dizendo: agora vocês estão sendo enviados como obreiros para a pregação. Ele ouviu isso? O Tomé ouviu Jesus falar do perdão? Não. Tomé faltou. Diga, Tomé faltou. No meio dos discípulos de Jesus, tem muita gente parecida com aqueles outros discípulos de lá. No meio dos discípulos de Jesus, tem gente que fala demais, ou não? Tem gente que ama muito, mas não fala nada. Tem gente que deixou tudo por amor de Jesus. Tem gente que é pró-governo, como Mateus. Tem gente que é anti-governo, como o Judas, que era zelote. Tem gente que machuca Jesus. Então Tomé não está nesse dia. Diga, faltar traz um prejuízo grande. Verso 25. Então os outros colegas dele disseram para ele: ô Tomé, a gente viu o Senhor. E aí o Tomé disse assim: se eu não vi o sinal nos cravos, dos cravos na mão, se eu não puder o dedo na ferida, eu não vou acreditar não. Então diga, quando a pessoa falta, tem um pouco mais de dificuldade de acreditar no que os outros dizem. Entende? Alguém diz assim: o culto foi uma bênção. Diz, não estava lá, então. Deus operou muito lá. Jonathan que cantou, Jonathan. O Jonathan cantou um hino muito legal. A pessoa que não está, ele não consegue ter essa percepção. Então o que Tomé está fazendo? Ele impõe uma condição. A condição de colocar o dedo na ferida, para acreditar naquilo que Jesus tinha dito que ia fazer e fez. Então no domingo seguinte, os discípulos se encontraram. Então, primeiro domingo, 8 dias depois, leia aí, vai lá no verso 26. 8 dias depois, então, de um domingo até outro domingo, 8 dias depois. Agora imagina comigo, gente. Você chutou o pé da mesa, machucou, arrancou o tampão do dedo. No primeiro dia está muito doendo, no segundo também, terceiro, mas no 8º dia já está cicatrizando, não está? Já está criando aquela casquinha, está caminhando para a cicatrização. Vem o sujeito dizer: eu quero botar o dedo aí na ferida. É isso aí que o Tomé está fazendo. Vamos tentar imaginar. O Tomé não estava na primeira, não viu tudo aquilo, e agora Jesus chegou lá. E a primeira coisa que Jesus faz é chamar o Tomé. Veja o verso 27. Disse para o Tomé: ô Tomé, vem cá, põe o dedo aqui na minha mão, põe a mão aqui na ferida, no meu lado. Para de ser incrédulo. Pergunta para mim: pastor, será que doeu quando Tomé botou o dedo lá na ferida? Pergunta aí. Pensa aí. Fura a mão de um lado para o outro, espera 8 dias, mais 3, 11 dias, já está cicatrizando, e vai alguém lá e bota o dedo na ferida lá. Quando você lê o texto original, é colocar o dedo dentro da ferida. Dói, não dói?
furou aqui do lado com uma lança, e aí vem alguém que quer colocar a mão lá dentro. Diga, dói. Então vamos pensar. Diga aí, culto de doutrina é lugar de pensar. Anota aí para você não esquecer nunca mais. Tem discípulo que machuca Jesus. Diga. Ama Jesus, gosta de Jesus, gosta de estar com os outros irmãos, ama estar na comunhão ali, mas falta alguns dias e de repente não sabe de tantas coisas, e porque não sabe de um monte de coisa, acaba machucando Jesus. No primeiro dia depois da ressurreição, o Tomé não estava lá. E lá naquele dia Jesus assoprou o Espírito Santo. Então diga, normalmente, quem não liga para o Espírito Santo, machuca Jesus. No segundo domingo, 8 dias depois daquele primeiro encontro, Jesus entrou no ambiente de porta fechada. E antes de qualquer coisa, ele primeiro saudou todo mundo com paz e falou direto com Tomé. Tomé, põe o dedo aqui. Por qual razão Jesus fez isto? Diga aí, é que Tomé não participou da primeira reunião. Então ele duvidou do que tinha acontecido. E Jesus o amava muito. E para não perder o Tomé, Jesus prefere sentir a dor. Digo, o amor de Deus é muito grande. Jesus mostrou as feridas, Tomé não estava lá. Jesus enviou os discípulos, Tomé não estava lá. Jesus falou do poder de perdão, ele não estava lá. Jesus assoprou o Espírito Santo, ele não estava lá. Tudo isso aconteceu e o Tomé não estava lá. Diga, faltar é muito prejuízo. Um discípulo ausente pode perder muita coisa. O que esperar de um discípulo que não recebeu o direcionamento de estar, de fazer as coisas só porque não estava presente na reunião que devia estar? O que esperar de um discípulo que não esteve presente quando o Senhor assoprou o Espírito Santo? Então, alguém perguntaria: como é que a gente recebe o Espírito Santo, pastor? É só obedecer Jesus. Ele diz: fica lá na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Orem. Quando Jesus subiu, 40 dias depois da ressurreição, ele falou assim: fica lá, vocês vão ser revestidos. A turma começou um culto de oração, tinha 500 irmãos. 500. Quando o Espírito Santo desceu, era 10 dias depois, tinha 120. Que às vezes cansa, né? 380 foi embora. Olha bem para o colega e não desiste não, irmão. Fica firme. Fica firme. Então, quem não recebeu o Espírito Santo como os outros irmãos, tem mais dificuldade de perdoar. Quem não recebeu o Espírito Santo como os demais irmãos, tem dificuldade de entender o chamado de Jesus e o envio de Jesus, a tarefa da evangelização. Quem não recebeu o Espírito Santo como os outros irmãos, tem dificuldade de crer na palavra de Jesus.
Por isso que está cheio de gente que é discípulo de Jesus, que gosta de Jesus, gosta da igreja, mas não evangeliza. Porque faltou no dia que Jesus falou que era para evangelizar. Mas tem uma coisa boa. Olha para o vizinho aí, com cara inteligente, e diga: tenha paciência com Tomé. Tenha paciência. Às vezes você fica bravo com algum irmão, mas esse irmão não viu o que você viu, ele faltou. Ele não ouviu o que você ouviu, ele faltou. Ele não recebeu o que você recebeu, ele faltou. Ele não foi enviado como você foi, porque ele faltou. Então tenha paciência com ele. Número 2. Alguns caprichos machucam Jesus. Tem pessoas que vivem dizendo assim: comigo é assim mesmo. Está machucando Jesus. Outros dizem assim: eu sou crente, mas não sou otário, vem aqui para ver. Ou outros que dizem assim: primeiro Deus tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso, senão eu não vou fazer. Então são atitudes não boas, ruins, atitudes que machucam Jesus. A falta de fé em Tomé machucou Jesus. E como é que machucou Jesus? Porque ele colocou o dedo na ferida que já estava cicatrizando. Naquele primeiro domingo, quando Jesus mostrou as mãos, nenhum pediu para colocar a mão na ferida. Quantos tinham lá no primeiro domingo? 10. Tinha 12 discípulos, Judas se enforcou, Tomé faltou, tem 10. Os 10 não pediram para colocar o dedo na ferida. O Tomé faltou, 8 dias depois, está pedindo para botar o dedo na ferida. Mas mesmo assim, Jesus chama Tomé pelo nome e pede que o Tomé coloque a mão no lado onde machucou, nas mãos onde o cravo pegou. Qual a necessidade de causar mais dor em Jesus? Um discípulo machuca Jesus quando exige o que não é necessário. Jesus disse que ia ressuscitar, ressuscitou. Os 10 viram, contaram para ele, mas ele diz: não, eu quero botar o dedo aí. Exige algo que não é necessário. Um discípulo machuca Jesus quando age sem necessidade. Discípulo que machuca Jesus quando exagera na sua fala. Machuca Jesus quando impõe condições para crer em Jesus. Machuca Jesus quando é inflexível. Tem 10 pessoas dizendo: não é assim, não, inflexível. Isso impede que a ferida cicatrize. Mas o amor de Deus nos constrange. Diga: o amor de Deus nos constrange. 2 Coríntios 5,14, né? O amor de Deus nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas vivam para aquele que morreu e ressuscitou. Deus prova o amor dele por nós, mesmo que isto doa nele. Aliás, Deus provou o amor dele dando o filho dele na cruz por nós.
Romanos capítulo 5, verso 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Número 3, vamos lá por causa da hora. A entrega de Jesus é tão profunda que chega a ser constrangedora. A turma do marketing tem um negócio que chama-se over delivery. Mais ou menos assim. A pessoa compra uma pizza e ele ligou na pizzaria e pediu a pizza. Aí lá na caixinha da pizza tem um frasco de azeite, por exemplo. Aquele azeite ele não pediu, né? Mas ele recebeu a pizza com aquilo. Aquilo é um mimo, para que a pessoa que compra esporadicamente se sinta tão bem, tão feliz, que acaba fidelizando naquela marca ou naquele. Isso acontece com qualquer coisa. O nome disso chama-se over delivery. Olha o que Deus fez por nós. Jesus não apenas amou os samaritanos, ele foi lá em Samaria. Jesus não apenas amou os pobres, mas iniciou o ministério com os pobres. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois que me enviou a evangelizar os pobres. Jesus não apenas ama as prostitutas, mas acabou jantando com elas lá na casa do Simão. Jesus não só fala de amor a bandido, mas ele morreu do lado de um. Isso é o over delivery de Deus, mais do que a gente pensa. Por exemplo, Deus prometeu o Messias e mandou o filho dele. Moisés disse: Deus vai levantar outro profeta como eu. Deus mandou o filho dele. Deus prometeu uma ovelha muda. Foi o filho que veio como ovelha muda. Deus prometeu amar e amou até a morte. Jesus acalmou a tempestade para encontrar um garoto cheio de demônio lá em Gadara. Jesus andou sobre as águas para acalmar o medo dos discípulos que estavam na missão. Aleluia. Jesus pôs a mão no leproso antes de curar o leproso. E Jesus saiu de Gadara, onde estava com aquele rapaz, e foi direto para a casa do Jairo, sem precisar passar por qualquer purificação, porque ele é o purificador. Então Jesus olha para o Tomé e faz o over delivery. Você não estava presente, mas no dia que eu te chamei, eu decidi que não ia perder você. E mesmo que doa, põe a mão na ferida. Mesmo que eu sinta dor, põe a mão aqui. Porque se você depende disto para continuar crente, Jesus suporta isto. Mas Jesus olha para ele e diga: rapaz, seja crente, não seja um incrédulo. Jesus entendeu Tomé. Diga aí: Jesus entende a gente. Jesus sabia que o Tomé não tinha a fé que os outros tinham, também lhe faltou. Jesus sabe que a condição espiritual de Tomé ia doer nele próprio, em Jesus, mas ele deixa que Tomé toque naquilo que causa dor, só para não perder Tomé.
Jesus sabe que o pedido de Tomé vai fazer que as feridas que estavam já sarando sejam machucadas de novo. Mas ele precisava resgatar Tomé da incredulidade. E Jesus sabe resgatar como ninguém mais sabe resgatar. Aleluia. 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 Jesus sabe resgatar como ninguém mais sabe resgatar. E quando Jesus chegou até o coração de Tomé, quando deixou Tomé tocar nas feridas, então Jesus transformou um discípulo incrédulo num apóstolo de joelhos diante dele, dizendo: Rei meu, Deus meu. Digo, o amor de Jesus é muito grande. O amor de Jesus transforma um discípulo incrédulo. E o Tomé está dizendo: Senhor, verso 28, Senhor meu e Deus meu. Levanta aí as duas mãos, diga: Jesus. Jesus. Forte, Jesus. Jesus. Senhor meu, e Deus meu. Jesus. Senhor meu, e Deus meu. Forte, gente, vai lá. Jesus sabe das nossas faltas e falhas. Glória a Deus. Que as nossas decisões às vezes implicam em incredulidade, em falta de fé. Mas Jesus não desiste de nós. Diga: Jesus não desiste da gente. E então ele transformou um discípulo incrédulo num apóstolo de joelhos, dizendo: Senhor meu e Deus meu. Então, Jesus chegou até a condição que estava Tomé. E quando Jesus chegou lá, Tomé está confessando Jesus. Quem confessa a divindade de Jesus nunca mais duvida de Jesus. Quem confessa a divindade de Jesus e o senhorio de Jesus nunca mais desobedece Jesus. Ele disse: recebei o Espírito Santo. Aos que vocês perdoarem, serão perdoados. Olha bem para o colega e diga: você ouviu quando Jesus falou isso? Recebei o Espírito Santo. Aqueles que vocês perdoarem serão perdoados. De novo, gente. Recebei o Espírito Santo. Aqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Não é bom faltar, porque perde essas coisas. Mas o amor de Jesus é tão grande que Ele nunca desiste da gente. É a palavra de Deus em nome de Jesus. Conheça mais da ADSM através dos canais no YouTube, TV ADSM, no Instagram, @ADSM_oficial e no Facebook, facebook.com/ADSM oficial.